Fala galera, hoje é o dia da verdade aí, hoje é o dia de apresentar então a versão final do bot então de Under Limit por faixa de odds. Só lembrando que o objetivo inicial dessa história como um todo era demonstrar qual é o processo de criação de um bot. Eu venho tentando fazer isso desde a época que surgiu lá o bot desktop. Perdi muito dinheiro nesse processo quando havia ainda só o bot desktop, mas foi fazendo esse tipo de coisa justamente que eu consegui desenvolver métodos que hoje dão dinheiro. Então, a gente está aqui na conta real. Eu fiz a aquisição aqui do novo plano, né, o plano sem bots, porque no fim das contas são 16 bots que deu aqui no total, que serão os bots que vão entrar agora no processo de validação. Então, não tem segurança nenhuma de que isso aqui vai funcionar. Só estou apresentando, se eu posso assim dizer, o meu processo de criação, né? Então, se a pessoa vai também colocar para rodar isso aí, se a pessoa vai ganhar alguma coisa com isso, eu não sei e não sei se eu vou ganhar também, né? Então, o que eu estou fazendo, né, e a minha proposta aqui é a proposta então de demonstrar como é esse processo e é, e servir de uma espécie de exemplo para quem aí está também nessa luta, nessa caminhada. Eu tenho bots que ganham dinheiro, então eu acho que é um indício de que o meu processo faz algum sentido, mesmo que esse projeto aqui em específico não dê certo, né? Então vou primeiro falar das ideias gerais aqui e depois vou passar a configuração de cada bot. Então eu mudei o nome do bot, né? Agora ele é o bot de Under Limit por faixas de odd. E a hipótese desse bot desde lá do início, quando eu comecei os testes, era de que os jogos com alta expectativa de gols recebem uma precificação para o gol sair dentro de 90 minutos. A probabilidade é para 90 minutos de jogo. Então, até o primeiro gol, nós temos faixas de correção que podem ser aproveitadas. Eu comecei a pensar isso por conta de um bot meu de Under Limit HT, e por conta dos tipos de jogos nos quais ele entrava, aí eu comecei a ficar interessado em ver quais eram as odds iniciais do mercado de FT nos jogos nos quais esse bot que trabalha no HT entrava, e fui meio que pensando nessa ideia e pensando assim, né, se o meu bot de HT pega então esse lucro fazendo essa entrada, se eu fizesse essa entrada no mercado de FT, qual seria o lucro, né? Ou qual seria a odd de entrada? Será que dá para fazer? Não dá para fazer? Então, foi por conta de um outro bot que essa ideia começou a surgir, e por isso ela começou eu comecei a pensar nessa hipótese de trabalhar então pegando essas correções ali então no primeiro tempo. E a referência da ideia e do nome é clara, né, que é ao bot lá, ao grupo de bots do Harada, que é o over limit por faixas de odd, né, que o Harada no vídeo dele lá fala também que é baseado na ideia de alguém, num método de outra pessoa, não é exatamente dele, mas com certeza quem foi o primeiro a montar os bots e popularizou essa ideia foi então o Harada. Então o bot de under aqui faz então uma referência também então a esse bot aí de over esse grupo de bots de over do Harada, né? Então qual é o tipo de operação que o bot faz? Ele busca as faixas de correção da odd de over 0,5 FT nos jogos então com alta expectativa de gols para os 90 minutos. Qual é o tempo da operação, né? A duração da operação? Nós queremos trabalhar até no máximo 60 minutos de jogo. Porque geralmente depois dos 60 minutos de jogo, que são os 15 minutos do segundo tempo, é que um jogo que não saiu gol até agora tende a sair, né? O jogo começa a ficar mais quente. Na verdade, a partir do início do segundo tempo já é a probabilidade de um jogo 0-0 ter um gol já é bastante alta. Só que de 60 minutos aí é que a coisa fica louca mesmo, né? Que os times que não estão conseguindo jogar começam a se abrir cada vez mais, e o time que está defendendo começa a tentar arriscar alguma coisa também, uma saída em contra-ataque. Então, geralmente, a partir dos 60 minutos é que o jogo ganha aquela temperatura. E é também o momento que muitas pessoas trabalham a favor de um gol, né? Muitas pessoas trabalham com over limit
a partir dos 60 minutos, que tem uma odd que é um pouco mais V+, no longo prazo e tal. Então é um indício aí de que os 60 minutos de jogo, eles geralmente promovem, né? Geralmente tem uma tendência maior ao gol sair a partir daí. Então a gente sai aí nos 60 minutos e, segundo as minhas observações, por volta dos 60 minutos, quando o jogo abre com a odd do over 0,5 a 1,09, ele tende a pagar 400% de lucro nos 60 minutos. Às vezes um pouco mais, às vezes isso aí estende até 70 minutos, mas na maioria dos jogos, a maioria mesmo, essa entrada sai, né? Sai então os 400% iniciais ali por volta dos 60 minutos. E aí, claro, se o jogo começou com odds menores, se o over 0,5 FT abriu a odds menores, a tendência é que esses 400% sejam pagos cada vez mais rápido. A seleção dos jogos é feita como, então? Nós vamos selecionar os jogos por equipes lucrativas em faixas de odd. E aí, como a gente vai fazer isso? Nós vamos, então, né, é um estudo de longo prazo. A gente vai passar meia temporada descobrindo quais são as equipes e depois passar meia temporada trabalhando em under nessas equipes. Então, é um bot que vai ficar 3 meses sem fazer nada e depois vai ficar 3 meses trabalhando. Então, é uma coisa complexa, né? Não é um bot para ficar aí rodando o ano inteiro, então. Então, durante o primeiro turno, a gente vai deixar o bot de teste coletando as informações que nos vão permitir selecionar essas equipes. Então, vai ficar o bot de teste rolando e trabalhando, encontrando as equipes lucrativas para a gente operar. E depois, né, em janeiro e agosto, a gente vai separar então as equipes por faixa de odd e construir bots independentes para as faixas de odd. Por que janeiro e agosto? Porque janeiro geralmente é quando as competições europeias chegam na sua metade, e em agosto é geralmente quando as competições da América do Sul e dos outros continentes do hemisfério sul chegam na sua metade também, né? Mais ou menos. Claro que nunca vai dar para compreender todos os campeonatos, mas geralmente mais ou menos é assim que a coisa funciona. Se eu não me engano, a Austrália começou começou o campeonato há pouco tempo aí e algumas equipes já apareceram, já coloquei no bot, né? Mas eu vou colocar porque não tem como ficar selecionando equipe por campeonato por campeonato, quando vai começar ou não. Então eu estou trabalhando aí com a ideia geral. Então, se alguém quiser seguir, as primeiras é necessária atenção, né? É necessário ter muito cuidado, porque isso vai dar certo? Esse bot vai dar certo? Ele vai dar lucro? A gente não sabe. Quanto que a gente pode ganhar? A gente não sabe. E quanto que a gente pode perder? Aí a gente sabe menos ainda, né? Então, entre ganhar e perder, a gente não tem ideia nenhuma. Então, se você não tem uma banca para fazer esse tipo de projeto, é melhor então não fazer ou usar aí os seus bots de teste para trabalhar com isso e no futuro talvez tentar fazer algum com bots reais, né? Então, assim, cada um com a sua realidade, né? A minha realidade, eu separei R$1.000 para trabalhar com isso aqui, e se em algum momento aí ao longo desses meses aí até maio, as competições europeias vão acabar aí maio, junho, né? Se ali até maio, junho bater R$1.000 de perda desse grupo de bots, eu acho difícil que isso venha a acontecer, mas se isso acontecer, aí eu vou desistir do projeto. Se chegar a R$1.000 de loss, eu vou desistir do projeto, mas acredito que não vai acontecer, né? E aí eu tô com 16 bots e estimando uma perda então aí de R$1.000, que é a perda que eu aceito para investir nesse projeto, né? E aí cada pessoa que está vendo com a sua realidade vai decidir aí o que vai fazer, né? E por que eu vou testar, né? Se eu não sei quanto eu vou ganhar, se eu não sei quanto eu vou perder, se eu sei fazer, por que eu vou testar? Porque método é assim que se encontra, né? A gente coleta evidências de que uma coisa pode dar certo, a gente testa se essas evidências mostram que o método é promissor, e aí se ele não for bom, a gente desiste e vai para a próxima. É simples assim, né? E eu, segundo essa fórmula a qual eu cheguei aqui,
eu tenho evidências, já, aí vem de acordo com a minha experiência, com outros métodos, com o mercado e com os bots, eu considero as evidências que eu coletei até o momento suficientes, então, para testar, para arriscar dinheiro e para ver se isso funciona. Então nós temos aqui, né? Eu fiz aqui 16 bots, cada um para uma faixa de odd. A faixa de odd aqui do 1,01, quer dizer, não é nem faixa de odd, é uma odd específica, né? A odd 1,01 eu não aconselho ninguém a fazer. Eu fiz para fazer um teste, eu acho que é algum erro mesmo dos bots de teste, mas eu fiz aqui na odd 1,01 só para testar. É um bot que trabalha, é um grupo de bots então que trabalha quando a odd do over é 1,01, a odd começa no 99% de chance de sair um gol, né? Coloquei aqui os 4 bots para trabalharem, porque no resultado geral dos bots anteriores, eu tinha a faixa, os jogos que começaram na odd 1,01, que seria, no caso, no teste, estava trabalhando em back ao under, então eram jogos que começavam com odd de over 0,5 acima de 110, essa faixa ela era lucrativa sem ajuste nenhum. Então eu fiz isso aqui só para fazer um teste, né, com dinheiro, né, na conta real, mas acho que é um negócio assim bastante perigoso e com a tendência a ter uma bad run muito maior do que qualquer outra faixa dali que foi selecionada, né? Então nós temos do teste sério, se eu posso dizer assim, nós temos 3 grupos então. Um grupo que trabalha na odd 1,04 e 1,05, um que trabalha na odd 1,06 e 1,07 e outro que trabalha na odd 1,08 e 1,09. Eu vou mostrar agora a configuração de cada um deles, mas eu vou mostrar só o bot de 100%. Porque a única diferença que tem dos outros bots é que aqui no critério de saída vai se modificar a porcentagem aqui. Esse aqui, o stop green é 100%, o outro é 200%, o outro é 300% e o outro é 400%. Então, né, não tem nenhuma outra característica diferente. A única coisa que eu coloquei aqui de diferente é o gap. Não está dando para ver aqui. O gap aqui, não, aqui ó, máximo de gap 10. O gap de entrada do bot é 5. O máximo de gap é 5. A saída eu coloquei o máximo de gap em 10. Porque se for algum time muito foda, assim, e um jogo com cartão vermelho e com probabilidade de gol muito alta, esse gap costuma ficar muito louco. Então, para a saída, a gente precisa ter um gap alto aí. Então, estou colocando um gap aí, um máximo de gap de 10 para conseguir realizar a saída. Então, vou mostrar só o bot 100%, os outros bots com as outras porcentagens, só muda aqui o stop green. Então, não tem nada nas outras abas, só tem nas abas equipe, que eu vou mostrar então quais são as equipes de cada grupo de bots. E aqui então a configuração. A gestão da stake é importante. Eu coloquei aqui uma banca de 214 para cada um. E o bot precisa trabalhar no modo responsabilidade. Então a gente vai arriscar de fato a stake, essa porcentagem de stake, para trabalhar. Não dá para fazer no modo stake, no modo que a gente entra com um valor menor no mercado, porque o layback não calcula na hora de fazer a saída. Se a gente coloca um lucro de 100%, ele não calcula a saída em cima da stake que foi colocada, que no caso aqui da odd 1,04 a 1,05 seria uns 16 a 20 centavos, se eu não me engano, que entraria no mercado. Então, o 100% seria a saída com 20 centavos de lucro. Mas o bot não faz isso, né? O layback bot não faz isso, então tem que trabalhar com a responsabilidade, no modo responsabilidade, para conseguir sair com a quantidade de lucro correta ali. Senão, se você deixar
o modo stake, ele vai ficar aberto o jogo inteiro e só vai sair, digamos assim, quando o jogo acabar. Ele não vai conseguir fechar a operação. Então você tem que trabalhar no modo responsabilidade para conseguir sair com as faixas corretamente, né? Então, os critérios de entrada. Esse aqui é o 1,04 a 1,05, que na odd do back ao under seria a odd 21 a 30. Então, é uma entrada no over 0,5 FT, é uma entrada em lay ao over, né? Tá aqui. Mercado é o over e o modo de trabalho é o lay. A odd é 1,04 até 1,05. Tempo de entrada de 0 a 5 minutos de jogo e o máximo de gap 5 e a liquidez de R$10.000. Agora eu vou mostrar aqui as equipes. E aí eu vou deixar mais ou menos aqui 5 segundos em cada página. E na hora, se você quiser copiar as equipes, você pausa o vídeo e retira as equipes. Depois passa para outra página e tal, beleza? Então vamos começar aqui na página 1. Então, beleza. Primeiro bot. Vamos agora então para o bot 1,06 a 1,07. Então, tudo igual, né? Uma entrada lay ao over. A única coisa que muda aqui é a odd de entrada, 1,06 até 1,07. O resto tudo igual. E mudando nos bots a porcentagem de lucro com a qual ele vai fechar. E agora mostrar então as equipes daqui. Tem alguma equipe aqui que eu não me lembro que está repetida o nome da equipe. Bom, eu não sei por que isso acontece algumas vezes. Algumas equipes estão repetidas na Betfair e eu não tenho como saber qual das duas na hora da seleção aqui é a correta, então eu coloquei as duas. Tem dois bots, esse aqui e o próximo bot tem aí uma equipe repetida, eu aconselho a colocar as duas. O último agora, tudo igual, né? Só muda aqui a odd de entrada, que é 1,08 e 1,09, lay ao over e as equipes. Então, é isso aí. Agora, vamos começar a acompanhar e quando acabar a temporada europeia, a gente vai saber se deu certo ou não e já começar, né, em agosto depois. Não, aí a gente já vai começar os estudos, a perspectiva para trabalhar nas equipes, nas competições sul-americanas, né, principalmente. Mas eu imagino que nas competições sul-americanas eu acho que não vai aparecer muito time para trabalhar isso aqui não, mas vamos ver, né? Então é isso, né? Tomara que o projeto dê certo, mas se não der certo, eu espero que tenha ficado pelo menos como exemplo aí as maneiras sobre
como fazer um bot, né? Os caminhos para se construir um bot, e é assim que eu faço, né? Entre fracassos e sucessos eu vou encontrando bons bots, e parece que com o que a gente tem aqui até o momento, parece que a gente tem uma coisa promissora. Mas se é boa mesmo, é promissora né? Se é boa mesmo, é só o tempo que vai dizer pra gente. Então um abraço para todos e até a próxima.